condições do Rio de Janeiro favorecem. As pessoas têm um adensamento muito grande populacional, né? Então você tem uma comunidades como a comunidade da Rocinha, que tem uma incidência, se o Rio já assusta com 90 casos para cada 100 mil habitantes, a Rocinha está com quase 500 casos para cada 100 mil habitantes. Pior até do que alguns locais bastante precários da África. Então, e como é que a gente vai reverter essa situação? Quer dizer, não basta também tratar a tuberculose só com remédio e só com informação. A gente também tem que reverter essa situação do ponto de vista social. O Rio de Janeiro, essas grandes capitais estão ficando inviáveis do ponto de vista de saúde. Alguma coisa a gente tem que modificar na habitação das pessoas, na ventilação das casas, no acesso das pessoas às unidades de saúde. A gente fala que o Rio é o líder, mas entre as capitais, as principais capitais do Brasil, o Recife assumiu a liderança. E quando você vai ver outros indicadores de Recife, como violência urbana, a gente vai ver que Recife também está muito na frente em relação a outros locais, né? Então, a gente tem que se parar de dizer que a tuberculose é uma doença social, para só de dizer. A gente tem que encará-la realmente como uma doença social. E isso significa que a gente tem que tomar medidas também que sejam sociais. A Secretaria de Desenvolvimento Social dos estados, dos municípios, tem que participar do controle da tuberculose. A Secretaria de Habitação tem que participar do controle da tuberculose. Não basta, a Secretaria de Educação tem que participar, tem que informar os seus alunos, os seus professores. Eu sei que eles não estão informados adequadamente, é um esforço bastante grande nosso de informar essas instituições, esses setores todos da sociedade. Tuberculose é um indicador social, mas o tratamento não pode ser um tratamento medicamentoso pela equipe de saúde. Eu acho que também tem uma outra questão que às vezes as pessoas não querem falar. Teve um momento que me chamaram para dar uma conferência sobre a questão do abandono e tudo mais. Eu falei da violência, né? E ninguém quer falar. Mas a violência é um grande problema na nossa cidade. Então, eu estive 1 ano no Morro do Alemão, no Complexo do Alemão, fazendo uma atividade para identificar casos de tuberculose, trabalhar na prevenção dos familiares, fazer visita domiciliar, entender o acesso desses pacientes às unidades que são de estratégia da saúde da família dentro de todo o complexo. E eu fiquei num espaço menor do complexo onde não tinha casos de tuberculose. Por 1 ano eu fiquei lá. Eu assim, da onde vem? Eu fiquei numa angústia com os meus alunos e a gente andando, procurando, não tinha caso de tuberculose, não tinha nenhuma notificação durante 1 ano, não tinha nenhum caso de tuberculose. O posto de saúde da Estratégia de Saúde da Família, zerado, o livro em branco, nós temos um livro de controle de casos e totalmente vazio. E aí a gente foi buscar, foi para cá, foi para lá, foi na CAP, fomos em várias unidades administrativas para identificar esses pacientes e descobrimos que eles vão para outras unidades com medo de serem identificados naquela unidade onde eles residem, por uma questão do tráfico. Em outras unidades eu trabalhei com os visitadores domiciliares que contavam que eles não podiam entregar o medicamento, então eles entregavam para uma pessoa, que entregava para outra, que entregava para outra, e aí ele queria registrar essa dose como uma dose supervisionada. Eu, não pode, você não viu o indivíduo tomar um remédio. Então, tem uma série de situações que são bastante complicadas e que mexem com essa questão da violência no Rio e que geram um abandono bastante elevado. Em termos de política governamental, eu mencionei aqui que o Brasil, segundo a OMS, era o 16º em casos de incidência. Foi corrigido aqui pelo doutor Antônio Milagres, que é o 18º, mas parece que também está diminuindo o número de incidência de casos de tuberculose. Nós estamos com uma política governamental nessa área de saúde voltada para a tuberculose adequada? Eu acho que ela tem se investido, né, Alexandre? Agora, inclusive, vai sair as novas normas de controle da tuberculose, deve ser lançado agora em maio, no Encontro Nacional de Tuberculose que acontecerá no Rio de Janeiro, no período de maio. Acho que está se investindo muito para isso. O Ministério da Saúde está investindo também, como eu citei, na participação da sociedade civil organizada, onde estão sendo realizados fóruns, onde esse grupo opina sobre como participar, o que eles veem na realidade o dia a dia dos pacientes. E eu mesma faço um trabalho no Brasil com a USP, onde a gente está entrevistando a Frente Parlamentar do Rio de Janeiro, o Movimento Social de Voluntários, que é um trabalho belíssimo, onde a gente chora ao entrevistar essas pessoas que trabalham por conta própria, normalmente porque tiveram alguém doente na família ou porque já adoeceram, e aí eles participam dessa luta, e os representantes de ONGs que atuam na luta contra a doença. Então é um conjunto. Eu acho que o Brasil tem se mobilizado
mas que realmente nós precisamos de uma movimentação política como um todo, precisamos. Que eu ouvi uma vez de um pesquisador americano, onde ele disse que na cidade onde ele reside, a tuberculose só foi controlada quando entrou um político que investiu no controle da doença lá, que era uma das cidades com o maior número de casos dos Estados Unidos, na época. Bom, é bom saber para nós, enquanto brasileiros, que nós estamos no caminho correto no combate de uma doença tão séria quanto a da tuberculose. Eu encerrei o bloco anterior mencionando que, como brasileiro, é muito bom saber que, em termos de políticas governamentais, nós estamos no caminho correto no combate à tuberculose. Mas parece que não é bem assim, não, porque meus convidados reagiram aqui veementemente. Então, palavra aberta. Não, na verdade, não é que não esteja havendo uma ação do governo, é claro que está havendo uma ação do governo, é que realmente o problema é grave, é sério, é complexo. Os recursos não são abundantes, os recursos são ainda diminutos face ao problema. Eu acho que tem que haver mais aporte de recursos. Por exemplo, quando a gente fala da sociedade civil, a participação da sociedade civil é uma coisa muito braçal, são pessoas imbuídas do espírito de ajudar a população a controlar esse mal, sobretudo com infecção de TB/HIV, mas e onde é que está o dinheiro grosso? Onde é que estão os recursos de bancos, de empresas de porte que podem contribuir, podem também participar do processo? Não é só as organizações, as lideranças comunitárias, divulgando de porta em porta nas comunidades carentes, com o exíguo tempo que elas têm. A gente tem que ter mais recursos. O próprio governo tem que aportar mais recursos para os processos. Quer ver um exemplo simples? Um paciente de tuberculose carente, ele não tem oficialmente, formalmente, por lei, uma bolsa alimentação para que ele coma adequadamente durante o seu tratamento. E a gente sabe que os remédios afetam o indivíduo. Não é só a doença que afeta, o próprio tratamento. Ele, às vezes, tem dificuldade de trabalhar. Então, ele, às vezes, ele não está empregado, ele precisa de uma bolsa para comer. Por exemplo, a coordenação do Programa Nacional de Tuberculose, tentando encaixar os pacientes de TB na Bolsa Família, tem muita dificuldade, porque o processo é tão lento que, quando a Bolsa Família chega, o paciente acabou o tratamento. Agora, e a vacina BCG, a vacina que é utilizada na prevenção da tuberculose? A criança, ela foi vacinada, ela está imune daí para a sua vida toda, para a sua vida de adulto? Infelizmente não. Ela está imune contra formas graves da doença, mas contra a forma pulmonar, infelizmente não. E o Brasil ainda utiliza por causa do grande número de casos, que os países com baixa incidência de tuberculose não utilizam a vacina BCG, como os Estados Unidos e como os países da Europa. Então nós temos, em função do excesso e da gravidade da doença nas formas meningo, né, nas outras formas que a gente tem gravidade, e aí você tem uma redução desse número de casos. Inclusive, houve uma época que o Brasil fazia 2 doses da BCG e isso foi reduzido, porque observou-se que isso não reduzia o número de casos graves, e sim uma única dose já causava o mesmo impacto. O BCG, ele é produzido pela Fundação Ataulfo de Paiva, pela qual eu sou contratado, né? Ele é formalmente indicado, deve ser dado em 100% das crianças ao nascer, se possível ainda na maternidade. A gente diz que a Fundação Ataulfo de Paiva tem a logo dela estampada no braço de cada brasileiro, que aquela marquinha que a gente fica é a marca do BCG. Então, realmente, a meningite e tuberculose nas regiões que foi o que valeu a pena fazer isso, foi o que foi recomendado, chegou a 0, depois de você aplicar BCG. Doutor, já foi mencionado aqui a questão do grupo de risco da AIDS, mas existem outros grupos de risco, ou seja, onde a incidência é maior, tais como idosos, diabéticos, criança. Quais mais? Qualquer doença que cause dificuldade da imunidade. As principais seriam o câncer, não só a doença, mas o tratamento. Então, os pacientes com quimioterapia para câncer muitas vezes também fragilizam a imunidade. Diabetes é uma doença, sobretudo diabetes mal controlado, é uma doença muito comprometedora da imunidade. O alcoolismo, né? O alcoolismo, ele agrega uma intoxicação com a falta de comida. O tabagismo, que diminui as defesas barbaramente, diminui todos os mecanismos de defesa da árvore respiratória. A desnutrição, né? Não sei se vem mais alguma outra.